Já começou a gravar? Muito bem. Quem começa? Então vamos começar nessa noite mais um debate em torno de um filme brasileiro, no Cineclube Casas Casadas, uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, com o apoio da Rio Filmes, da Cavídeo e da própria Associação Brasileira de Cinematografia, ABC. Debate hoje em torno do filme Rei da Vela. Rei da Vela é um espetáculo, certamente o espetáculo mais marcante do Grupo Oficina, responsável por uma série de outros espetáculos teatrais de importância fundamental na história do teatro brasileiro dos anos 60, 70, 80, Pequenos Burgueses, Galileu Galilei, Graça Senhor, enfim, mas o Rei da Vela, sem dúvida, é o espetáculo mais emblemático desse conjunto. E agora, o filme O Rei da Vela, nós vamos ter oportunidade de discutir com o seu diretor, seu realizador, Neilton Nunes, com a participação do Renato Borg, ator, e de algumas outras pessoas que estiveram envolvidas no processo de realização desse projeto, um dos projetos de realização mais longa da história do cinema brasileiro. Nós temos uma pequena amostra disso naquela sequência já perto do final, onde nós ouvimos o Zé Celso fechar a gira e anunciar que em março de 71 estavam terminando as filmagens da peça, que em 74 começou a montagem e o grupo foi para o exílio. Em 78, de volta do exílio, a retomada do processo, começo da montagem, e finalmente, em 31 de março de 82, nós temos aquela sequência, de certo modo, final do filme. Então, é um processo de décadas, um processo muito longo, e talvez o Neilton pudesse começar explicando um pouco o processo que transcorreu entre a peça e o filme, ou seja, como surgiu o projeto do filme, como se desenvolveram as filmagens. Neilton, com você. Muito bem, mas antes eu vou fazer aqui um comercial. Isso aqui foi uma exposição que nós fizemos aí nas Casas Casadas. Eu adoro as Casas Casadas. Então, foi aí que nós começamos a chegar no dia de hoje. O Cavi Borges, esse rapazinho que está aí, ele foi o grande incentivador das minhas recentes produções. Ele foi a pessoa que me deu condições para terminar o filme Sigilo Eterno, que foi lançado no Estação Botafogo e depois mudou de nome. Não sei se isso acontece toda hora, mas esse filme mudou de nome, passou a se chamar A Diplomata. Então, A Diplomata vai ter um novo lançamento para justificar a mudança do nome. Mas antes de terminar esse meu merchandising, eu quero mostrar essa foto aqui, que é uma foto do encontro que nós promovemos na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, para homenagear o nosso amigo Fábio Barreto, que estava em coma naquela época. Eu estou mostrando essa foto porque esse nosso encontro aqui de hoje, ele remete para a necessidade, para a vontade que nós temos, todos nós temos, de promover encontros entre nós, cada vez mais intensos, né? Então, eu quero reencontrar o Barretão, a Lucy. Esse encontro aqui foi promovido pelo meu amigo Jesus Chediak, que foi embora, foi um dos primeiros a ir embora no começo da pandemia. E com o Cavi, eu já fiz 4 longas. Fizemos o Poetisa, primeiro a Diplomata, depois o Poetisa. Agora estamos lançando EDO de Ouro, que é um filme sobre o sambista EDO de Paula, que
fez aquele samba maravilhoso, Os Sertões. E eu estou com a camisa da Em Cima da Hora para honrar essa viagem que eu estou fazendo para lançar o filme. Esse filme, eu espero que ele comece a ser exibido com muita força, com a projeção que nós vamos fazer no Circo Voador. Muito obrigado, Jussá. E o meu filho Pedro fez esse filme Azangulê durante a pandemia. Eu estou agora fazendo uma série que já tem até cartaz em inglês, O Que Era a Vida, que eu espero aconteça agora, daqui a uns 2 meses eu comece a realizá-la. Mas feita esse merchandising, eu vou, antes de responder ao Silvio, eu vou deixar aqui umas provocaçõezinhas para o meu amigo, meu querido Renato Borg, que é... O Rei da Vela foi escrito em 1933, lá na ilha de Paquetá. O Oswald de Andrade colocou no livro, né, na peça, a seguinte frase. Essa frase eu ouvi milhares de vezes, que quem monta um filme ouve dezenas de vezes as cenas, vê 500 vezes os sons, e essa frase ficou marcada na minha cabeça durante muito tempo, que é a seguinte: a Rússia está aporrinhando o mundo. O Renato, desde 1933, então a bola vai passar para você daqui a pouco. Outra frase que não me sai da cabeça é: hoje, vocês que escrevem, vocês jornalistas, poetas, documentaristas, vocês devem ser mantidos pela sociedade na mais completa e permanente miséria, para servirem como bons lacaios, obedientes, prestimosos. É a vossa função social. Pergunto para o Renato se isso está atualizado. E a outra frase que eu quero jogar para o Renato é a seguinte: o que é a vida? O que é a vida? Isso eu ouvi 500 mil vezes fazendo a montagem lá na Moviola. E ele mesmo respondia: a vida é um trampolim sobre o Nirvana, Schopenhauer. Então, eu vou... essa frase, ela serviu para ser a inspiração para a minha série que eu vou fazer agora. Eu mudei, não é mais o que é a vida. Na série vai ser o que era a vida, porque a série vai se extrapolar dentro do tempo dos anos 70. E para o Silvio da Rima, vou deixar também 2 ou 3 lembrançazinhas bem interessantes. A primeira: ô Silvio, toda vez que eu encontro com você, eu fico rindo muito, só de lembrar daquela nossa aventura indo na casa do capitão Sérgio Macaco. O que foi aquilo, Silvio da Rima? A outra lembrança que vem toda hora à tona quando eu te lembro é daquela mulher linda, maravilhosa, linda e nua, completamente nua, quando nós fomos filmar o teu filme Fênix, lá em São Paulo, e nós paramos lá na casa do pessoal da Gira Filmes, e aquela mulher veio assim, nua, assim, ali. Não vou concluir, porque vou deixar para você. O Joatan jura que ela veio do fundo num corredor escuro. E eu juro que ela desceu uma escada de madeira. Fica com você a conclusão. E a terceira jogada para você é a seguinte: a lei do curta, a ABDU, que foi a nossa aventura durante parte de tempo. Mas, concluindo agora, entrando diretamente no Rei da Vela. O Rei da Vela, para mim, no Hilton, começou em 1978, quando nós estávamos na Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Eu estava com o filme Leucemia, e o filme ganhou o festival. E o Zé Celso tinha sido convidado para fazer um evento, um evento de encerramento. E nesse evento ele publicamente me convidou para terminar o Rei da Vela. Ele estava voltando do exílio, trazendo aquelas latas todas do Rei da Vela, pesadíssimas, negativos, que ficaram
guardados em Paris. Ele estava voltando do exílio, trazendo aquela lataria toda, e queria alguém para encarar junto com ele aquela pirâmide. E eu falei para ele, tá bem, eu posso tentar, mas eu agora não posso. Demorei um ano para poder responder ao convite dele, e foi a partir daí que entrei no Rei da Vela de cabeça. Para terminar o Rei da Vela, eu tinha pensado, eu tinha a minha lente filmes aqui no Rio de Janeiro, então eu não podia sair assim de qualquer maneira, né? Então eu disse para ele, olha, eu calculo que esse trabalho possa durar uns 3 a 4 meses. E fui para lá no mês de setembro de 79, 79. Então eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, achando que em dezembro eu terminaria o filme e voltaria para a praia no Rio de Janeiro. Naquela época eu namorava a Tereza Gessurum, e ela ia lá em São Paulo, Milton, volta para o Rio. Eu não conseguia voltar e demorei mais de um ano, porque para terminar o Rei da Vela, eu tive que entrar totalmente na vida do Teatro Oficina, que estava totalmente naufragado. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, o cara para se trancar dentro de uma moviola 4 horas, 6 horas, tem que passar pelas dificuldades todas de manter o Teatro Oficina de pé, lutando contra o Silvio Tendler. O César Cavalcante deve acompanhar muito esse processo, então eu acho que nós vamos ter uma conversa muito boa. E para o Afonso Beato, eu quero dizer só o seguinte, eu fui há pouco tempo, há 1 mês, 2 meses atrás, lá no CTAV, participando de uma visita promovida pela Associação Brasileira de Cineastas. E fiquei assim... primeiramente, eu fiquei assim, meio abalado, né? Porque aquele nosso estúdio maravilhoso de som está totalmente em obras, aquele está numa situação assim que eu fico achando, meu Deus, será que vai ser possível que isso volte a funcionar decentemente? Mas a parte de guardar os negativos, o material sensível, está em boas condições. Aí eu pedi lá para a direção do CTAV que eu estou à procura de alguns filmes, e eles descobriram lá dentro pelo menos 2, a Fábula da Festa no Céu e o História do Cotidiano. O História do Cotidiano que eu fiz quando o Afonso Beato era o presidente lá do CTAV. Então, eu acho que eu já dei o meu primeiro papo, primeira fala, e passo a bola para quem? Obrigado, Noelton. Eu não conhecia esses antecedentes de 1978, da Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Eu achava que o seu envolvimento com Zé Celso, com o Rei da Vela, tinha começado alguns meses depois, no começo de 79, pouco depois do nascimento da minha filha Maia, que é em 2 de janeiro de 79, quando nós fomos a São Paulo filmar para o meu curta Fênix. E o Zé Celso nos recebeu de forma magnífica, com uma performance surpreendente, super criativa, com um palquinho cantando Eu Sou o Teatro Brasileiro da Vida, o Espelho Verdadeiro, e a partir daí eu achei que vocês tinham começado a desenvolver uma relação criativa e uma parceria de trabalho. Então, pelo visto, foi um pouco antes que a coisa começou. Exatamente. Boa lembrança. Eu lembro muito bem do dia que eu fui na tua casa ver a sua filhinha que tinha acabado de nascer. Você e a Sandra Werneck me receberam lá na Almirante Alexandrino. Lembra disso? Perfeitamente. Eu acho que nós estamos numa fase que é muito bom a gente lembrar, e abraçar, e encontrar, e partir para o ataque. O ano de 2022 não vai ser brincadeira. Noelton, obrigado pelo seu depoimento inicial. Eu queria convidar o Renato Borg a se manifestar sobre a participação dele no Rei da Vela, a peça e o filme. O Renato
certamente o ator mais marcante do Teatro Oficina, participou de muitas montagens do Oficina, teve uma participação absolutamente decisiva no Rei da Vela. Eu gostaria muito de ouvir um depoimento dele sobre Rei da Vela, a peça, e o Rei da Vela, o filme. Bom, são dois momentos distintos, né? O Rei da Vela, a peça, ela surgiu em 1966. Nós estávamos fazendo Pequenos Burgueses no Maison de France, no Rio, com um grande sucesso, e eu vinha a São Paulo regularmente, porque o nosso teatrinho aqui da Jaceguai 520 estava alugado. E eu vinha aqui para receber o aluguel, levar para o grupo, estava fazendo esse papel também de empresário do Teatro Oficina, e eu vim uma segunda-feira para São Paulo para fazer isso. A minha casa era ali na Humaitá, eu fui para lá, estava uma tarde bonita, eu me sentei um pouco cansado daquelas negociações, e de repente eu olhei para a minha estante e tinha um livrinho velho, sabe, amarelado, cobrido de traça. Eu puxei aquele livrinho, era o Rei da Vela. Eu nunca tinha lido o Rei da Vela. Eu falei, vou ler. E, de repente, eu tive a maior surpresa da minha vida, alguma coisa que transformou não só a mim, mas o Grupo Oficina, a nossa história. Eu acho que existe um Renato Borg antes do Rei da Vela e outro Renato Borg depois do Rei da Vela. Mudou a nossa vida. Porque, além disso, quer dizer, eu descobri a peça e fiquei absurdado como é que era possível um autor falar do Brasil com tanta propriedade, desnudar o nosso espírito colonizado, desnudar aquele Brasil capitalista selvagem. Enfim, ele entrava nas entranhas do Brasil, ele entrava dentro do Brasil. E eu me senti absolutamente tomado por isso. Comecei a ler a peça para o grupo, não é? Eu lembro que eu li a peça para o grupo e eu lembro que o Zé Celso ficou meio receoso, porque a peça era diferente de todas as peças que eu tinha feito, né? É um chamado playwright completamente oswaldiano, não tinha nada a ver com Tchekhov, nem com Gorky. Era uma coisa meio, parecia caótica, desorganizada, mas é aí que estava a beleza da peça, que estava aquele espírito carnavalizado, aquela coisa canibal que tinha na peça, né? Aquela coisa antropofágica. E eu acho que isso nos inspirou de uma forma. O Celso logo se rendeu ao Rei da Vela, se jogou de corpo e alma, fez talvez a mais bela direção dele na Oficina. Eu me lembro que tudo no Rei da Vela foi diferente. Estávamos acostumados a fazer peças stanislavskianas, né, com aqueles cenários realistas, interpretações. O Rei da Vela veio uma fúria, principalmente minha. Eu acho que eu fui talvez o responsável por essa linha do Rei da Vela. Porque eu senti no Rei da Vela a tendência de um teatro que eu tinha esquecido no Rio, que era o teatro de revista. Eu me lembrei de Grande Otelo, Mesquitinha, Oscarito, Dercy Gonçalves, aquelas cenas de ribalta do teatro de revista, que era escrachado, que se falava assim com o público, que não tinha nada daquela coisa respeitosa do TBC, que era violento. Eu me lembro perfeitamente da fúria de que eu fui tomado. Eu lembro que eu bolei esse personagem do Rei da Vela completamente diferente de tudo que eu tinha feito. Eu lembro que a minha cara eu pintei de um palhaço violento. Eu lembro que a minha inflexão mudou, o meu jeito de falar mudou, tudo ficou diferente. Era o Oswald, que parecia que tinha... ele tinha incorporado em mim. Eu fiquei muito possuído por esse espírito oswaldiano. E aí eu comecei a ler a peça em muitos lugares, né? E eu lia todos os papéis. O José Celso me dava a peça para ler, quando acabava a peça que a gente estava fazendo antes, eu propunha a leitura do Rei da Vela, me sentava e lia a peça, todos os personagens. Eu lembro que nessa leitura o tom da peça já veio. Era uma coisa de
de voltar ao teatro carioca, de voltar ao teatro da Bibi Ferreira, teatro da Dulcina, o teatro do Odilon, o teatro do Jaime Costa. Era uma outra tendência que tinha ficado esquecida, que estava lá, aquele teatro carioca que eu esqueci. Depois vim para São Paulo, comecei a ficar colonizado pelo TBC, e o Rei da Vela me trouxe de volta às origens. Era uma peça, como é que eu posso dizer? O Oswaldo ia fundo. Quer dizer, a primeira cena era no escritório de usura do Abelardo I, em que ele devorava os credores. Os credores, para vocês terem uma ideia, eles ficavam dentro de uma jaula. E, quando abria, eles vinham furiosamente para frente, gritando, pedindo, implorando. E Abelardo II, que era meu braço direito, com um chicote na mão e uma cadeirinha de uma feras, ficava chicoteando aqueles credores. Os clientes eram assassinados por mim. Por mim, não, pelo Abelardo I. Mas era uma cena realmente violenta, carnal e carnavalizada. Nada era absolutamente realista, era tudo muito... Era quase expressionista, era uma loucura. Eu me lembro que as cenas que se seguiam, todas elas eram muito violentas. O intelectual, ele tritura aquele intelectual, que ele é massacrado por ele. Essa fala que eu não ia ter falar comigo, que vocês intelectuais têm que ser tratados por nós para permanecer na mais absoluta miséria, como lacaios, obedientes. Ele dizia isso, e isso é uma coisa que não só era verdade naquele tempo, como sempre foi verdade no Brasil. E como agora a gente está testemunhando isso, assistindo a Globo News, assistindo a mídia, que é a mídia consagrada, estão servindo como bons lacaios, obedientes, prestimosos, dando exatamente a versão que a elite quer. Essa é a versão que a gente está tendo, através da televisão e dos jornais. Então, a peça sempre foi muito verdadeira, muito atual, muito visceral, e eu acho que ela continua sendo. Ela está mais presente, mais violenta do que nunca. O segundo ato foi uma volta à revista brasileira. A dona Cesarina vinha vestida com um vestido de vedete, e ela era uma costa-centona com um ramo de café nos ombros, não é? Heloísa de Lesbos, que era a moça casadoira, que estava pleiteando casar com Abelardo I, também vestida de homem, um pouco masculinizada, mas linda. E aí vinha a outra irmã, que era João dos Divãs. João dos Divãs também era uma moça, uma menininha de sainha e de bigode. E o irmão, Totó Fruta do Conde, você vai pelo nome do Oswaldo, né? Totó Fruta do Conde, que era uma grande bicha, uma bichona louca, vestida de Sherazade. E aí a gente teve o concurso do Elias Bala. O Elias Bala trouxe esse figurino que era exatamente o que o Oswaldo estava pedindo. Ele trouxe um figurino de revista, um figurino de carnaval, um figurino carnal, um figurino colorido, carnavalizado. Enfim, eu acho que o encontro com a Elias Bala também deu o tom final do espetáculo, através da cenografia e do figurino, que a cenografia também era uma cenografia de revista, né? Com bananeiras pintadas, com uma baía de Guanabara atrás. Enfim, era um cenário coloridíssimo, nada realista, maravilhoso, como eram os grandes telões das revistas cariocas, né?
que as revistas cariocas tinham aqueles telões coloridos, né, e depois aquelas escadarias com cascata de gelo seco, que as vedetes vinham descendo, segurando cachorros galgos, né? E o nosso cenário lembrava, trazia isso tudo de volta. E o terceiro ato era a ópera. Era a ópera. É o desfecho desse usurário terrível, violento, que era o Abelardo I, que é assassinado pelo seu braço direito, que era o Abelardo II, e aí nós terminamos num clima de ópera, com ele se suicidando e dizendo coisas absolutamente claras a respeito dele mesmo. Esse personagem, Abelardo I, tinha uma visão claríssima de quem ele era, o que ele fazia, e não tinha nenhum remorso disso. Ele fazia porque ele achava que era isso mesmo. E assim ele agiu durante todo o tempo do Rei da Vela. É uma peça extraordinária, que na direção do Excelso terminava brilhantemente, com ele caído no chão, com a coroa que ele correu para botar na cabeça no último instante, e com uma vela que o seu braço direito, que tinha dado o golpe nele, dá o golpe final enfiando uma vela no cu. E ele morre empalado. Querem mais alguma? Renato, sensacional esse seu depoimento, fica gravado aqui no Cineclubes Casas Casadas, em que você mostra que esse texto, que ficou inédito 35 anos ou mais, ele chega ao palco do Teatro Oficina por meio de uma descoberta, de uma redescoberta sua, mexendo nas lombadas ali da sua biblioteca, em que você puxa o livro. Então, essa é a gênese do espetáculo teatral Rei da Vela no Teatro Oficina. Quer dizer, É a gênese sabendo que a coisa nasceu ali. Uma tarde em São Paulo, que eu cheguei cansado do trabalho, peguei um livro e li. E foi realmente uma revolução, não na minha vida só, mas na vida do Oficina. A Oficina passou a ter uma linguagem muito mais violenta, muito mais carnavalizada, muito mais forte a partir do Rei da Vela. O Rei da Vela foi uma revelação para nós todos. Perfeito. Milton. Acho que talvez você pudesse agora falar um pouco do Rei da Vela, o filme, como é que foi para você essa passagem, Renato? Essa passagem se deu durante uma temporada no Rio de Janeiro, já não a primeira, mas acho que a segunda temporada, em 70, né? Foi 70. Foi, Milton, de 70? Foi por aí. 70, foi? 70. A gente fez uma temporada no Rio, que já era uma volta, não é, ao Rei da Vela, já pela terceira vez no Rio de Janeiro. Mais uma vez no João Caetano. Teatro João Caetano, teatro enorme, numa temporada popular. Tinha 1.300 pessoas por noite, era uma coisa alucinada, aquela fila na Praça Tiradentes, imensa, numa temporada popular. Eu me lembro que era R$5 na época, temporada popular. E durante essa temporada, estava lá conosco também o Weber, Carlos Weber, e o Zé Celso Coelho tiveram a ideia de aproveitar aquela temporada para fazer um filme. Eu sei que, para mim, foi uma coisa extremamente cansativa, porque eu fazia sessão terça, quarta, 2 na quinta, 1 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo, uma peça de 3 horas. E no dia seguinte, às 6 da manhã, a gente saía para filmar o Rei da Vela, as cenas de externa. Então, era uma coisa que eu tinha a impressão que eu ia desmaiar no espetáculo. Mas a gente, quando está inspirado, a gente tem força, né? E eu consegui dar conta do espetáculo, dar conta do filme, e depois, sim, eu caí extenuado, depois que tudo isso terminou.
mas o filme foi um lance da peça em cartaz, daquele público imenso, popular, aplaudindo o espetáculo loucamente, e o Hébert presente lá conosco, e o Zé Celso com ele tiveram a ideia de fazer um filme. Eu, apesar de estar extenuado, eu achei lindo o resultado do filme, já vi várias vezes. Eu acho que é um documento muito importante. Não, eu estou falando do Rei da Vela, o filme, que é um filme que tem uma enorme diversidade de materiais, filme de família, documentos históricos, registros da peça. Eu gostaria que você falasse, eu vejo um pouco o Rei da Vela como um filme de montagem. Você podia desenvolver um pouco como se deu o processo de montagem do Rei da Vela, o filme? A montagem do filme foi tão interessante o processo que eu ganhei o Festival de Gramado com a montagem. O filme ganhou 3 quiquitos e um deles foi da montagem. A montagem atual, a montagem que ficou, né, no filme, ela começou numa festa. Se a minha bateria acabar aqui, eu vou ficar sem poder falar com vocês, porque eu estou tentando o computador não funciona, e estou aqui no celular, mas miseravelmente. Mas vamos lá. Eu fui numa festa lá em São Paulo que tinha de tudo, aquelas festas paulistanas, que a Paulicés desvairada toda estava lá. E não sei o que foi que eu bebi, o que eu fiz lá, que eu saí de lá assim, completamente alucinado e com a vontade de ir para dentro da moviola. O que baixou na minha cabeça que o filme estava precisando de uma virada total. Até então, eu vinha montando primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. A partir dessa festa incrível, eu fui para a moviola, nós tínhamos uma moviola cedida por uns amigos paulistas muito interessantes, Oliver, não vou lembrar do nome agora. Mas, então eu tinha a chave da produtora e fui para lá de madrugada, né? Saí da festa de madrugada, fui para lá. E cheguei lá, eu peguei o último ato e botei na frente de tudo. Começa o filme, então, com a morte do Rei da Vela. E, a partir daí, desencadeou-se um processo que eu não conseguia mais paralisar. Ele foi entrando assim numa coisa assim de ir puxando o que estava no fim para frente e foi fazendo um roda-moinho que eu gosto muito, né? Apesar de eu sentir hoje que nós exageramos em algumas partes, mas o exagero também saudável, porque mostra como é que nós reagíamos dentro daquela dificuldade toda de vida, né? Como é que nós reagimos para tentar fazer o filme. Eu me lembro, numa das vezes, eu botava todo o roteiro do filme no chão, assim, de uma casa que o Teatro Oficina tinha lá perto do teatro, né? E eu botava no corredor o roteiro do filme com as ilustrações que eu imaginava, todas no chão, com alguns títulos para poder nortear a minha montagem, né? Por exemplo, a família, eu fui dividindo a família de uma tal maneira que eu tentava fazer quase que um trailer dentro do filme, né? A família, aí falava dos personagens da família, quase como um trailer. Milton, você não pode ligar o celular no carregador para ele já ir carregando? Eu botei ele no celular aqui na tomada, mas eu tenho medo, e mesmo assim ele já está em 41%, não sei por que eu não consigo, mas e na porra do computador não acontece porra nenhuma. Isso é culpa do Cavi. Mas eu acho que ele vai segurar mais um pouco. Então, eu gostaria muito de comentar como esse processo da montagem foi sendo enriquecido pelas pessoas que passavam dentro do Teatro Oficina. Porque, outro detalhe, é uma coisa meio estranha de falar aqui agora, além dessa festa, que modificou totalmente o meu esquema de montagem, eu tinha, no meio da
da realização da montagem, eu fui convidado para ir ao Acre. Convidado não, eu me convidei para ir ao Acre documentar uma expedição do Ministério da Justiça que ia investigar o Santo Daime e a Santa Maria lá na colônia 5000 no Acre. E chegando lá, eu fiquei encantado lá com todo aquele processo e trouxe para o Rio de Janeiro, para São Paulo, alguns litros de Santo Daime, para o Ayahuasca. E o Zé gostou da ideia também e nós fomos experimentando a Ayahuasca no processo de montagem. A Ayahuasca dá um barato que é um barato assim, tipo aquelas pedrinhas alucinógenas que o Saldanha e outros meus amigos me apresentaram no processo, né? Então dava aquele negócio assim que você não conseguia ver se aquilo ali era uma parede ou aquilo ali era o céu. E eu fui para a montagem, eu ia para a montagem completamente com aquela lucidez provocada pelo Santo Daime, pela Ayahuasca. E eu ia cortando, eu não perdia o controle, que o controle mecânico para você fazer um corte é uma coisa que esses garotos hoje, de edição, eles apertam um botãozinho e conseguem. Naquela época, você tinha que pegar o copião 35 milímetros, marcar, depois pegar a outra parte que você queria, marcar, juntar os dois, cortar na guilhotina, botar o durex e botar o filme para andar outra vez. Então, era um processo... Eu adorava a moviola, continuo adorando. Eu, quando ia para a moviola, eu me sentia um pianista desses maiores do mundo, né? Porque eu tocava ali como se eu estivesse tocando piano. Então, era uma eu não ficava angustiado com a demora do processo de realização, porque eu gostava muito do processo de montagem. Nós começamos a montar em São Paulo e depois, com os pedidos para volta para o Rio, volta para o Rio, volta para o Rio, nós conseguimos o apoio do embaixador, o embaixador que foi presidente da Arnaldo Carrilho. Não foi o Arnaldo Carrilho, não. O Arnaldo Carrilho é o embaixador que foi presidente da Embrafilme. Celso Amorim. O nosso grande embaixador, caramba, cadê o Celso Amorim. Celso Amorim viu o filme. Ele saiu do Rio de Janeiro, pegou um avião, desceu lá, foi para a Moviola, viu o filme inteiro na Moviola, que era uma coisa louca, você passar um filme de 2 horas e tanto na Moviola. Ele viu o filme inteiro, pegou o avião de volta e falou, podem vir para o Rio de Janeiro, vem acabar esse filme no Rio de Janeiro. Aí o filme foi terminado no Rio de Janeiro, nós fizemos a mixagem no Nelson, que era um estúdio maravilhoso, e depois aquele processo de montagem de negativo lá na Líder, e o filme ganhou, os créditos do filme passaram a ser assim, uma coisa assim, alucinada, de mostrar todas as pessoas que participaram do processo de montagem, do processo de finalização. Eu gosto muito inclusive quando nós fomos exibir o filme no Festival de Berlim, nós fomos, numa entrevista, algumas pessoas falaram, esse processo de créditos do final do filme é encantado. E realmente eu acho que é um processo encantado. Aliás, no Festival de Berlim aconteceu uma outra coisa muito forte. O filme foi exibido debaixo, nas ruas, tinha assim 1 palmo, 2 palmos de neve. Eu pensei, não vai ninguém ver o filme. Cheguei lá, lotado, cinema lotado, um filme de 2 horas e 40, com legendas em alemão. E quando terminou o filme, foi ovacionado, nós ficamos muito felizes, mas mais ainda porque chegou o diretor do Festival de Berlim, não me lembro mais o nome dele, e perguntou, vem cá, vocês vão levar essas latas pesadas de volta para o Brasil? Realmente era um sacrifício enorme. Não sei quantas latas de 35 milímetros, né? Com o filme legendado em alemão. Aí ele falou, olha, eu acho melhor vocês deixarem essas latas aqui, que eu posso encaminhá-las para a Cinemateca de Berlim. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Ele falou assim, olha, e posso pagar por isso, não?
Aí ele, no dia seguinte, tirou o cheque, né, o cheque que comanda os caminhos das artes, da escultura, botou o cheque na nossa mão, se não me engano, naquela época era 10 mil alguma coisa da moeda alemã. Naquela época ainda existia o Muro de Berlim. Então, nós pegamos aquela grana, ficamos felicíssimos e deixamos o filme lá. O filme está hoje inteiramente restaurado na Cinemateca de Berlim e circula pelo mundo através de uma mostra chamada Tesouros das Cinematecas. Então, estará vivo por muitos e muitos anos. Mais alguma lembrança agora, né? Eu passo a bola porque eu acho que é bom a gente trocar esse bate-papo assim. Eu vou sendo instigado, eu vou falando, e eu acho que a gente vai, no final, vamos ter um grande mosaico sobre tudo isso que foi o Rei da Vela. Eu quero destacar uma outra revelação que o Renato fez antes da sua intervenção, Nilton, que é o fato de que o projeto Rei da Vela, o filme, tem na sua gênese o Carlos Hebert, que é um parceiro nosso aqui do Cineclube Casas Casadas, cursos de cinema ABC, já tem comparecido, já deu mais de um curso aqui nos cursos de cinema ABC, e nós esperamos ter condições de exibir aqui no Cineclube o República da Traição, um filme muito pouco visto do Hebert, do final dos anos 60. Então, é muito bom saber que ele está na origem dessa transição do Rei da Vela peça para o Rei da Vela filme. Obrigado, Renato, pela revelação. Você quer acrescentar alguma coisa, Nilton? Eu gostaria, como você falou do Noel, eu gostaria de lembrar, por exemplo, o Farcas, o Pedro Farcas, que filmou aquela parte, tem uma parte no filme em que as pessoas vão nuas lá para uma praia do interior do litoral de São Paulo, e o Farcas foi um dos que acompanhou aquela viagem belíssima de nudistas. Nilton, é preciso deixar claro que nessa época eu já estava fora da oficina. Então tem uma parte que é o Rei da Vela, a partir da peça, do filme que foi feito no palco do Teatro João Caetano, e depois essa outra parte que foi acrescentada com as cenas da praia, etc., eu já estava fora da oficina há bastante tempo. Boa lembrança. Uma coisa que eu gosto muito no filme são as cenas das manifestações que aconteceram no ABC, que nós documentamos com muita agilidade. Eu ia para lá com uma câmera 35mm, às vezes com uma 16mm, acompanhando todo aquele processo do nascimento do PT, e isso faz parte do filme. Aquelas cenas que vem uma bomba de gás lacrimogêneo na minha direção, eu pego, jogo de volta, chuto de volta, tudo isso foi sendo filmado depois dessa primeira montagem que foi pedindo esse tipo de material, né? O que estava acontecendo naquele momento em São Paulo e no Brasil foi entrando com facilidade dentro do processo de edição, de montagem do filme. Outro detalhe também são os filmes de família, os filmes que o pai do Zé Celso filmou e os filmes que o meu pai também filmou. Meu pai filmou muito pouco, mas as cenas que ele filmou, toda vez que eu vejo, elas me arrepiam tremendamente. Tem a minha mãe, tem a minha irmã, o meu irmão, e a gente muito jovem, ainda lá em Campos dos Goitacazes, eu andando de velocípede. E tem uma cena que eu não sei como que meu pai filmou, que eu pego uma lata, um tijolo, sei lá o quê, e faço como que eu vou jogar essa lata em você, meu pai, vou jogar esse tijolo em você, meu pai. Eu não sei como é que ele filmou aquilo, mas é uma cena muito forte que eu coloco também dentro do processo dessa montagem final. Outra cena que entrou, que foi uma cena do Leucemia, aquela cena final, quando a mulher
que a Dilma Lois, ela dá um grito fortíssimo no aeroporto do Galeão, que é simbolizando o desespero de pessoas exiladas e lutando pela anistia. Entrou também no filme de uma maneira muito intensa, muito forte. As cenas de ensaios aqui no Rio de Janeiro, de outras peças que a Oficina estava tentando fazer, também foram entrando. Então, eu acho que a gente fez um apanhado geral muito intenso, que mostra com muito calor, com muita energia, o que estava acontecendo ali com o fundo de pano, que era a guerra contra o Silvio Santos. Muito bem. Nós estamos nos aproximando de uma hora de conversa, né? E acredito que nós vamos ter mais uma segunda hora. Então, antes de fazer essa transição, eu queria dar a oportunidade das pessoas que estão participando do debate se manifestarem. Nós temos uma ferramenta aí nessa barra que está na parte inferior da tela, que é uma mãozinha, uma palma da mão. Clicando sobre ela, ergue-se a mão, então nós ficamos avisados, a mediação fica avisada de quem está querendo se manifestar. Então, por favor, usem da ferramenta, ou então, se alguém tem alguma coisa a acrescentar, os preciosos depoimentos, revelações do Renato Borg e do Newton Nunes, pode se manifestar agora diretamente. Cavi, você tem alguma coisa a acrescentar? Cavi, você nos ouve? Cavi, você nos ouve? Aí, acho que está com uma dificuldade aí, né, de comunicação. Não te ouço, Cavi. Eu vejo que você está falando, mas não consigo te ouvir. Acho que teu áudio não está ativo. Tem a Marisa Aragão aí. Fala, Marisa. Uma voz feminina aí no nosso debate. A maioria é masculina? Fala. A maioria é masculina? Nunca fizemos esse levantamento, mas... Fala, Marisa. O que direi? Estou ouvindo vocês. O Rei da Vela é uma unanimidade, né? É uma peça, é um emblema de uma época, né? Eu acredito que essa seja uma expressão adequada. Eu acho que se fizermos um apanhado geral das montagens dos anos 60 e 70, dificilmente algum espetáculo será mais emblemático do que essa peça que o Oficina montou e remontou mais de uma vez, excursionou pelo Brasil esse texto do Oswald de Andrade, que permaneceu tanto tempo inédito e, felizmente, foi resgatado pelo Teatro Oficina, e temporadas ali memoráveis no Teatro João Caetano, que foi o principal palco onde esse espetáculo foi montado. Você quer acrescentar alguma coisa, Noelton, sobre o processo de realização do filme? Eu gosto muito de lembrar o percurso do filme depois que ele ficou pronto. Ele foi para o Festival de Gramado, depois foi para o Festival de Berlim, teve uma pré-estreia maravilhosa na Cinemateca de Paris,
teve outras sessões incríveis em Munique e em Portugal. O filme viajou muito no exterior e também aqui no Brasil. Cada sessão aqui no Brasil, a sessão, por exemplo, em Curitiba, e depois, mais recentemente, uma sessão lá em São Paulo, no Sesc, elas são... e também aqui no Estação Botafogo, promovido pelo Cavi, elas conseguem atrair muita gente, e muitos jovens. Eu acho que o Rei da Vela ele vai cada vez mais chamar a atenção dos jovens. A sessão que teve na TV Cultura abriu um outro grande caminho para o Rei da Vela, porque passou numa TV pública, num horário ótimo, das 10 horas da noite, num sábado, e foi dividido em 5 partes, né, para poder ter a afluência da televisão. E essas 5 partes nos deram a convicção de que o filme tem que ir para as grandes plataformas, Now, Netflix e tudo, em 5 partes, em 5 capítulos, em 5 episódios, como quisermos chamar, exatamente como foi mostrado na TV Cultura. Eu acho que no momento que ele ganhar essa visibilidade numa Now, numa Netflix, numa grande plataforma dessa, ele vai estar cumprindo o seu dever cívico. Eu queria lembrar também, Noilton, que depois disso, eu fiz uma temporada chamada Embaixada do Teatro Brasileiro, em que eu corri a América Latina inteira e ainda a Espanha e Portugal. Exatamente. Eu fui levando uma cópia do Rei da Vela e exibi o Rei da Vela em todas essas capitais do que eu passei. E eu me lembro principalmente da exibição em Portugal, que foi um sucesso maravilhoso da Cinemateca de Lisboa. Foi um sucesso absoluto. Foi muito bom ter levado essa cópia, porque junto com o projeto teatral que eu levava, com várias peças brasileiras em um ato, entre elas a peça do Bonassi, não é? 3 cigarros e a última lasanha. A gente correu isso tudo, foi uma viagem que durou 9 meses, e o filme esteve o tempo todo presente durante todo esse trajeto que nós fizemos até Espanha e Portugal. Você está envolvido em algum projeto de filme nesse momento? Não. Eu estou envolvido em 2 séries que uma delas já está praticamente pronta, em 5 episódios, que se chama A Utopia da Paz. E ela acompanha o processo de realização de um outro filme que demorou muito tempo na minha vida, que foi A Paz é Dourada, a saga do Euclides da Cunha, que você, Silvio Darim, eu me lembro muito bem quando você foi ver a pré-estreia na ABI. A porta do elevador abriu, você apareceu e estávamos eu e o Jesus Chediak esperando os convidados. Você foi um dos primeiros a aparecer. Logo depois veio o Joatan Vilela, veio o Nelson Pereira, veio o Ricardo do violão, e foi uma sessão também muito forte dentro desse processo. Agora, dentro dessa história toda que o filme viveu, os perigos que ele passou quando estava dentro de um bote, dentro de um navio, dentro de uma barca, lá em Paris, que o Zé Celso conseguiu guardá-lo lá, dentro de um lugar muito úmido. O filme sobreviveu a esses percalços todos, né? E com aquelas latas todas viajando de um lugar para outro, até chegar a essa coisa da gente poder ver o filme na mão, no celular. Essa é a grande viagem, a grande transformação que nós, nesses 40 e tantos anos, vivemos. Saímos do 35mm, aquelas latas pesadas, e hoje qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer dona de casa, qualquer pessoa pode ver
esse filme na palma da mão, no celular. Então, eu acho que a vida desse filme é muito longa. Depois que ele passou na TV Cultura, depois de 40 e tantos anos, eu falei, nossa, cinema não tem a bula definida. Ele pode acontecer no dia seguinte do lançamento dele, como pode acontecer 10, 20 anos depois. Então, agora, essas séries que eu estou fazendo, elas têm essa intenção de mostrar essa primeira, né, a Utopia da Paz, que está praticamente pronto, só falta mais um capítulo que eu estou encerrando, e que já tem um endereço já aberto lá com a TV Cultura, a partir da entrada do Rei da Vela lá, nós conseguimos botar o pezinho lá, e essa série está sendo admirada, está sendo bem aceita lá dentro. Então, eu acho que em breve ela vai poder chegar ao grande público. Mas tem uma outra série que eu estou fazendo que se chama O que Era a Vida, que é acompanhando cineastas, jornalistas, professores nos anos 70. Eu vou precisar muito da tua ajuda, Silvio, porque tem duas cineastas dentro do roteiro que estão lutando pela lei do curta. Então, elas acompanham todo aquele processo da lei do curta, ABD e tudo. Então, eu vou fazer isso em ficção. Então, eu vou precisar muito da tua ajuda para poder montarmos esse quebra-cabeça de mostrar o que foi a luta pelo curta-metragem. Até hoje, eu penso que a lei do curta é o embrião da transformação do audiovisual no Brasil, da democracia do audiovisual no Brasil. Por quê? Você fazia o seu curta, ia lá na Embrafilme, eu ia lá no Paulo Martins, ali na Evaristo da Veiga, entregava minha lata de 10 minutos, que era o máximo que o curta podia ter naquele momento, entregava a lata, havia lá um processo de avaliação, de documentação, essas coisas, e você recebia já o seu advance, certificado de produto brasileiro. Exatamente. Você recebia e você já podia se preparar para fazer o segundo filme. E quem pagava isso, nós tínhamos a certeza do dinheiro chegar nas nossas mãos, porque esse dinheiro saía de 5% do filme estrangeiro, da renda do filme estrangeiro. Então, era uma fortuna incrível para nós naquele momento. A lei foi bombardeada porque os americanos não engoliram. Aquilo nós estávamos dizendo, a lei do curta mostra para o brasileiro que o brasileiro sabe fazer cinema. E em choque com aquelas bobajadas todas que passam e continuam passando até hoje nas nossas telas, o curta era uma coisa assim, muito, muito agradável. Ela também era muito combatida, né? Porque tinha muitos filmes que as pessoas detestavam, né? Então passava um filme junto com o Tubarão, um curta junto com o Tubarão. Aí as pessoas ficavam muito incomodadas. Mas a lei do curta ela continua, ela não foi, ela continua como lei, né? Ela está jogada lá nas gavetas, mas ela continua sendo um mostruário do que nós podemos fazer daqui para frente. Toda plataforma que existe hoje tem que seguir essa mensagem da lei do curta. Entrou um filme estrangeiro, tem que entrar junto, tem que entrar do lado um filme brasileiro, seja longa, seja curta. Então, se preparem, porque a democracia nas comunicações vai chegar e a lei do curta vai ser uma força para mudarmos o que está hoje nas nossas diretrizes. O Cavi Borges levantou a mão, então eu passo imediatamente a palavra para ele. Então, queria que você falasse sobre aquela sessão que teve no Ricamar, né? Hoje, Baden-Powell, do filme que você falou que jogaram um foguete, prepararam uma macumba lá e que acabaram todo mundo preso. Conta pra gente essa história. Ótimo. Para terminar o Rei da Vela, nós fizemos uma macumba na porta da Embrafilme. Foi um escândalo, que os funcionários não queriam nem passar pela porta principal da Embrafilme. Mas quando teve a estreia no Ricamar,
nós tínhamos um grande amigo que era um pai de santo, e ele fez um bori incrível lá dentro daquele hall maravilhoso do Ricamar. E o bori, quando as pessoas saíram do filme encantadas, assim, aquela emoção de terminar o filme, eles deparavam com aquele bori, aquela comida africana assim, no chão, as pessoas... Era uma coisa inacreditável. Mas, do lado de fora, aconteceu o seguinte, nós tínhamos lá os nossos amigos que iam soltar rojões de fogos de artifício no final do filme. Só que, não vou citar o nome deles, mas está tudo documentado, eles colocaram aquelas coisas grandes, né, que tem para soltar aqueles fogos de artifício, como tem no Carnaval, como tem no Ano Novo, né, colocaram muito próximo um dos outros. O primeiro subiu muito bem, foi lá em cima, fez um carnaval lá na esquina da Nossa Senhora de Copacabana, e depois o segundo também foi mais ou menos, o terceiro já desviou um pouquinho, bateu na janela de um apartamento lá, já causou um estrago. E o quarto ou o quinto foram tombando, e o quinto, sei lá, ele ficou direcionado para a porta do cinema, e só entrou lá dentro do cinema e pegou aquela multidão saindo, porque na hora passou um táxi, aquela bola de fogo, de artifício, entrou dentro do táxi, o motorista largou o táxi começou a pegar fogo, veio o bombeiro limpar aquela coisa toda, e resultado, eu e o Zé Celso tivemos que ir para a delegacia, depois da pré-estreia, prestar depoimento e arranjar um jeito de pagar o conserto do táxi. Mas foi o maior efeito especial do cinema brasileiro. Perfeito, lindo isso. Muito bem, Noilson. Alguém mais quer fazer uso da palavra nesse debate histórico aqui do Rei da Vela? O filme? César Cavalcante, você gostaria de se manifestar? Não, o filme eu não conhecia, nunca tinha visto o filme. Foi uma surpresa muito grande para mim. Já conhecia o texto, mas o filme eu nunca tinha visto. E realmente é uma grande ópera, o filme é grandiosíssimo, né? É lindo, muito bonito mesmo, é difícil de surgir um outro que faça com esse espírito, com essa qualidade que ele tem. O elenco é maravilhoso, o elenco é genial, é muito, muito legal, muito bem feito, é muito bem trabalhado, foi muito bem resolvido em todos os sentidos. Eu gosto muito do filme. Agora, eu queria dar uma palavrinha ao que o Noilton falou com relação a você também, sobre essa questão da lei do curta. Que o curta sofreu muito, é claro que teve a intervenção das empresas norte-americanas nisso. E teve exibidores brasileiros que provocaram essa queda do curta, né? Eles começaram a formar uma equipe e filmava uns curtas que não tinham o menor valor artístico, e faziam e botava toda semana para então competir com o cinema que se fazia naquela época dos curta-metragens. E assim é um pouco da história, muito mais longa que isso que eu estou falando, mas só para falar com o Noilton, o que também pesou para detonarem com a lei do curta, que foi uma pena, né? Realmente até hoje não se fala nisso aí. Por que não se luta, né? As ABDs entram e saem e não conseguem lutar com isso e levar à frente para que essa lei, que é vigente até hoje, ela não morreu, não é cumprida, né? É um absurdo uma coisa dessa. Nós estamos falando do artigo 13º da Lei 6281, que reformula a Embrafilme, cria o Concine, é uma lei de 1981 que foi revogada pelo Collor, grande parte dos artigos, aqueles que diziam respeito à Embrafilme e ao Concine, mas o artigo 13º continua vigente, de modo que continua vigente a obrigatoriedade de exibição de um curta-metragem brasileiro, acompanhando todo longa-metragem estrangeiro exibido em sala de cinema. Então,
realmente é um dispositivo legal vigente, mas que não pode ser implementado por falta da regulamentação do órgão, que no caso hoje seria a Ancine. Não sei se o Noilton acompanhou a nossa participação, se ele ouviu o que a gente estava falando, era bom ele dar uma opinião, avançar um pouco mais nessa questão, que eu acho que é importantíssima também. Tá, Noilton? Qual foi a questão que eu saí um pouco aqui do ar? Qual foi? A vigência desse artigo da Lei 6281, que obriga a exibição do curta-metragem brasileiro sempre que for exibido um longa-metragem estrangeiro em sala de cinema. Eu vivi intensamente, o Silvio também viveu intensamente o prazer que era da gente botar o filme lá na Embrafilme e depois ver o filme passando em várias circunstâncias. A Maria Jussá estava interessada naquele cinema pornô que tinha que tem ali na Voluntários, que hoje é o Estação Net, né? Que o Cavi toma conta, que o Cavi faz aquela programação dele lá. E a Jussá me convidou para ir lá ver o cinema, que ela queria fazer uma restauração no cinema, queria ocupar o cinema. E quando nós chegamos lá, estava passando o filme Leucemia, um curta-metragem sobre a anistia, junto com o filme pornô. Aí eu falei, Jussá, conseguimos o maior resultado das nossas tentativas, passar um filme político dessa qualidade, dessa dificuldade, né, de mostrar ele passando junto com o cinema pornô. Então, eu acho que eu acredito demais que nós vamos mudar a história desse país agora. Este ano é um ano decisivo e nós não vamos dar mole. Nós vamos vencer e a democracia nas comunicações haverá de acontecer. Eu estou vendo aqui que tem uma convidada minha aqui, a Natália. A Natália, ela está fazendo um trabalho muito intenso para mim, que eu estou gostando muito, de colocar os meus filmes, as minhas propostas, o que eu estou tentando fazer daqui para frente nessa máquina maravilhosa de comunicação, Instagram, Facebook. Então, eu estou vendo que ela está aqui presente e quero dizer para ela, Natália, você está fazendo um trabalho muito interessante e a nossa intenção é a seguinte: queremos que todo brasileiro conheça muito bem o que estamos fazendo, porque tudo que estamos fazendo está com endereço certo. As eleições de outubro de 2022. Mais uma coisinha sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Algumas pessoas criticaram, a Semana de Arte Moderna de 22 ela não foi tão revolucionária assim. Como que não foi tão revolucionária assim? Ela está até hoje aí mexendo com os brios dos brasileiros, fazendo com que a gente pense, que a gente estude, que a gente pesquise e saia para novas buscas a partir desse centenário. Então, quando a TV Cultura nos convidou para passar o Rei da Vela na Semana de Arte Moderna de 22, no centenário, nós completamos um ciclo muito importante na vida desse filme. Então, eu acho que daqui para frente nós vamos ganhar muitas batalhas. Não vão ser poucas, não. Eu estou botando no meu diário, no meu dia a dia, que eu tenho que ocupar o máximo de espaços possíveis, com tudo que eu fiz e com tudo que eu vou fazer e com tudo que eu estou fazendo agora. Porque essa juventude brasileira ela precisa estar muito esperta, muito atenta
para o que está vindo por aí. Eu vou deixar uma frase aqui, que eu coloquei agora no Facebook há pouco, que não é do Oswald de Andrade, mas é do Euclides da Cunha, que é a seguinte: acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. No dia em que nos conhecermos bem e as nossas inteligências se entrelaçarem, não haverá surpresas políticas que nos precipitem na guerra, na miséria, no obscurantismo. Vendo o que está acontecendo hoje no mundo, essa guerra lá na Rússia e nesse leste europeu. Ucrânia. E também não é só essa guerra que acontece no mundo, não. Acontecem hoje 28 guerras entre países no mundo inteiro. No Rei da Vela tem uma frase do Mr. John que diz para os brasileiros: vocês têm que fabricar armas. Aí aparecem lá os tanques de guerra daquela época. Vendo os tanques de guerra de hoje, lá naquela coisa da neve, eu fico até... Meu Deus, como é que pode? A evolução do tanque de guerra é um assinte à inteligência humana. Os tanques de guerra, eles conseguem até girar no seu próprio eixo e sai o seu carrinho não faz isso. Você quer botar o carro numa vaga, você não consegue. O tanque de guerra vai para lá, vem para cá, faz aquela... E os canhões, essa coisa toda mortífera que essa indústria bélica está apresentando ao mundo, e esse jornalismo fica apresentando tudo isso como merchandising. Isso é merchandising da indústria bélica. Eles vão vender cada vez mais. São os homens mais podres de rico do mundo que dominam essa coisa mortífera que a humanidade vai precisar jogar no lixo, no esgoto da história. Com essa frase do Euclides da Cunha, eu acreditava no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, mas atualmente eu não estou acreditando mais nessa possibilidade. Espero que eu esteja errado e que isso venha acontecer, porque eu tenho hoje 5 netos e 2 filhos, né? Uma filha maravilhosa que é bióloga e entra pela Amazônia dentro, e o meu filho Pedro, que faz cinema também. E os meus netos, o que vai ser desses meus netos? Eu fico vendo a minha netinha maravilhosa que nasceu na Escócia e foi depois morar na Amazônia durante quase 2 anos e agora está aqui na minha casa aqui em Botafogo. Eu fico olhando para aquela coisa linda, maravilhosa, e agora o Pedro teve mais uma filha, e eu fico olhando para aqueles netos todos e falo assim, meu Deus do céu, não dá para a indústria bélica mandar no mundo, não dá para a indústria bélica mandar no futuro das nossas crianças, nos nossos futuros. Nós temos que jogar a indústria bélica no lixo, transformar a indústria bélica em indústria da paz, ao invés de fazer essas merdas dessas bombas, dessas porra todas que eles fazem todo dia, ficar lá apertando, aquelas mulheres que ficam lá naquelas fábricas, apertando aqueles botõezinhos, lustrando aqueles canhões, aqueles revólveres, aquilo tudo. Isso tudo tem que mudar, e há de mudar. Eu acredito que nós vamos conseguir mudar a história da humanidade a partir de colocar o dedo nessas feridas. Não dá para continuar aceitando que a donazinha de casa que faz uma armazinha bonitinha, depois vai almoçar com as filhas, com os filhos, e não tenha nada dentro da cabeça que diga para ela, minha senhora, pare com essa merda de ficar lá apertando o botãozinho de um foguete, e pare também de ficar fazendo propaganda dessas bobagens todas. Eu acho que o jornalismo político, o jornalismo dessa mortandade toda que está acontecendo, ele é um jornalismo que faz merchandising da indústria bélica. Não tem uma visão diferente para mostrar a guerra. A guerra não é só bomba explodindo, pedaço de gente para um lado, pedaço de gente para o outro, essa tristeza toda.
Nós temos que mudar, acabar com essa porra dessas guerras o mais rápido possível. Chega. Você ainda acredita que a paz é dourada, Noilton? Exatamente, exatamente. Eu fiz um filme que se chama Paz é Dourada. Se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar em quê? Mas, Noilton, eu acho que a gente tem que acreditar numa mudança radical com esse sistema que está falido. O sistema que a gente vive, que a gente está sujeito a ele, né? A gente fica impotente sem poder se mexer, sem poder se unir e acabar com esse sistema. É um sistema falido já há muito tempo. Estamos escravos dele. Por que a gente se mantém ainda escravo dele? Eu acho que o cerne da questão é toda essa. Que aí acaba com isso, com armamento, acaba com fascismo, com nazismo, com tudo isso que está aí voltando. Essa coisa podridão. É o sistema que determina isso. Então, para o sistema manter, ele tem que ter essa podridão inteira. Isso não está correto. Pô. E cabe a nós começar a discutir isso e para transformar realmente, não ficar só na teoria e tal. Eu acho que é por aí um caminho que a gente tem. É árduo, é difícil, não é uma coisa tão fácil que com a estalar de dedo muda, mas a gente tem que ficar atento a isso para acabar com essa história e passar isso para todos, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que ele exige, o que ele existe, o que ele tem o aparelho tal, que aperta o botão, acontece, tudo é facilitado. Por quê? Interessa fazer isso e manter as pessoas escravos e dar informações por essa comunicação, que é deles, está na mão deles, e eles investem demais na comunicação, principalmente na comunicação de guerra, e tomam conta disso tudo. E a gente fica bobeando aí de escravos, tem uns idiotas mesmo. Era isso. Obrigado. Quando você quiser saber quem são os produtores de armas no Brasil, hoje você pode saber botando no Google, vai aparecer lá as fábricas de armas no Brasil. Um jornalismo investigativo pode chegar facilmente a botar o nome dos bois que mandam nessa indústria bélica aqui no Brasil e no mundo. As novas tecnologias nos permitem essas descobertas. Agora, com essa coisa das guerras bacteriológicas, essa coisa dos pesticidas que vão matando de câncer milhares de pessoas todo ano, todo dia, toda hora, são as outras guerras que estão aí, que o povo tem que acordar e ficar muito atento para não embarcar nessas coisas horrorosas que vão nos trazer cada vez mais doenças. Então, eu acho que o nosso papel de agora em diante é realmente bater de frente contra as guerras. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a mais curto prazo, é botar abaixo esse governo, né? Esse governo significa o fim do cinema, o fim da cultura, o fim do teatro, o fim da música, o fim dos shows, o fim de tudo que nós temos de bom. Então, eu acho que tem que botar esse governo abaixo. Esse governo é a expressão de tudo isso que você falou. É um governo bélico, está armando a população toda, está dando arma para todo mundo, isso aqui vai virar uma guerra. Quando você quiser tirar, por exemplo, os grileiros da Amazônia, vai ser uma guerra, porque eles estão armados por esse governo. E nós estamos vivendo isso, as milícias armadas. Esse governo tem que cair, nós temos que fazer oposição a esse governo. 2022 é um ano que a gente não pode bobear, nós temos que ir em frente, tirar isso daí. Acho que todos nós temos que começar a trabalhar com as nossas redes, com os nossos amigos, porque se não houver um enfrentamento, acho que a gente, de repente, pode perigar de ter esse governo de novo. Porque já está se falando que o Lula está baixando e o Bolsonaro está subindo. Enfim, são coisas que me apavoram. Eu acho que temos que estar muito atentos a isso. A primeira coisa, eu acho, é nós trabalharmos aqui para botar esse governo abaixo. Alô,
Silvio, vou pedir licença para me fazer a minha última fala, porque a minha bateria realmente já está aqui nos finalmente. Eu estou lançando o filme Edeô de Ouro, que é um filme sobre o sambista Edeô de Paula. E a estratégia de lançamento é de percorrer as favelas do Rio de Janeiro. Nós começamos pela Babilônia, ali no Leme, no Chapéu Mangueira, depois nós fomos para o Vidigal, nós vamos para Maré, nós vamos para aqui para o Santa Marta, nós vamos para Rocinha, porque nós estamos acreditando, eu falo, são as pessoas todas que estão envolvidas nesse processo de levar esse filme, e que esse filme serve como estopim para as pessoas cantarem. Os jagunços lutaram até o final, os jagunços lutaram até o final, e nós vamos lutar até o final. Então, esse filme está servindo muito como uma espécie de empurrão para que essas pessoas, nessas favelas todas, tem alguns comitês funcionando muito bem, elas comecem a realmente pegar essa fala do filme, essa fala do samba enredo, como um emblema importante para as nossas lutas atuais. Eu estou muito esperançoso da sessão que nós vamos fazer no Circo Voador. Eu acho que o momento em que nós passarmos esse filme no Circo Voador vai ser causada uma explosão cultural carnavalesca muito forte. Então, Maria Jussá, por favor, marque a data e vamos convidar Deus e todo mundo. Noilton, os jagunças que você se refere são a população de Canudos? Aquele samba enredo famoso do Edeô de Paula que canta, que tem o título de Os Sertões. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal, marcado pela própria natureza. Eu estou cantando bem, né, Renato? Posso até cantar lá na oficina, hein? É isso aí, lutaram até o final. Nós também vamos brigar até o final, né? Vamos lá. Vamos aí na luta. Renato, você continua um membro ativo do Teatro Oficina? Não, eu não sou mais do Teatro Oficina desde o final da década de 60, né? Em 70 e pouco eu saí. Eu tenho todo um trabalho depois da Oficina, que é uma companhia que eu chamo de teatro promíscuo. Não é a promiscuidade de sacanagem, mas é a promiscuidade que aceita todas as tendências, desde o teatro lá da revista até o teatro estrangeiro, até o teatro político. É uma coisa que aceita todas as correntes de todas as idades. É uma promiscuidade artística. Você pode nos contar um pouco mais sobre essa sua companhia? A minha companhia? A minha companhia é essa que eu te falei para vocês, que já viajou a América Latina inteira, foi a Portugal, foi a Espanha, levando um festival de peças brasileiras, todas de 10, 15, 20 minutos. Entre elas, a peça do Bonassi, para mim, era a mais emblemática, que é 3 Cigarros e a Última Lasanha. E depois disso fizemos também Tilvânia, do Tchekov, fizemos o Jardim das Cerejeiras, do Tchekov, fizemos uma série de produções. Eu tenho produzido incessantemente, não paro de trabalhar. Ultimamente, o grande sucesso nosso foi Molière, da Sabina Berman, que foi feita com Matheus Nachtergaele. Eu fui até o Rio de Janeiro, fizemos isso ali no Teatro Prudential, e foi um sucesso imenso, e eu estou pretendendo voltar ao Rio de Janeiro ainda esse ano, talvez em setembro, com o Molière de novo, porque a peça é pedida incessantemente pelo público. Enfim, eu tenho trabalhado muito. Eu e o meu sócio, que é o Elcio Nogueira Seixas, com quem eu tenho produzido essas peças desde... Eu nem me lembro, desde 90 e pouco, 93, 94. Eu estou trabalhando. E o Elcio é o sócio que eu tenho trabalhando comigo.
Muito bem, Renato. Obrigado pelo depoimento. Longa vida para a sua companhia. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pelo espaço, pela manifestação e pelo movimento que vocês estão fazendo. É muito importante, é isso. Você me continuar falando, botando o dedo na ferida, como diz no Ito. Então, boa tarde para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite para você. Maielva Monteiro está entre nós nessa noite de hoje? Acho que não, né? A mãozinha não foi levantada por nenhum participante. A Dinara queria falar, Silvio. Dinara não levantou a mãozinha, mas vamos lá, Dinara. Levantou, sim. Levantou? Não apareceu aqui para mim. Não apareceu, não. Apareceu só o Cavi levantando a mãozinha. Agora a Dinara está aqui. Dinara, por favor. Estão me ouvindo? Muito Está me bem. ouvindo? Tá. Perfeitamente. Não, num determinado momento, eu tive vontade de falar em relação às observações feitas sobre o filme, né, Rei da Vela. Eu tinha assistido o filme já fazia tempo. E uma coisa que eu fiquei assim curiosa e que não foi falado é o estilo do Celso Martins, né? Porque, de fato, eu acho que marca muito o jeito dele, né? Não só nessa peça, da adaptação, como também na obra. Porque, de fato, eu acho que o que é mais marcante é esse estilo debochado, né? E exagerado dele. Não se pode negar. E é, assim, do ponto de vista da estética, provoca repulsa, atração, né? Assim, é um estilo muito próprio, não sei se o ator e o Nilton vão concordar, mas que é de se perguntar se isso pode ser transportado para um estilo de vida. Não há dúvida que o filme mostra esse Brasil diacrônico que permanece até hoje, né? E que tem muitos pontos em que a gente pode retomar para dar continuidade à provocação que o filme faz, porque ele fica passando de uma coisa para outra, para outra, para outra, né? Na verdade, não entra na questão, porque é um aparato estético, o do Celso Martins. Né? Isso, não sei se vocês vão concordar comigo nisso. Agora, como estilo de vida, o que o filme mostra é um verdadeiro transe orgiástico, né? E que até do ponto de vista, assim, eu acho da arte, ele é influenciado por terra e trance e pelo tropicalismo. Tem uma junção aí dessas duas coisas, mas que com a característica do Celso Martins. Então, eu tive vontade de ouvir mais, né, dos integrantes do filme, como foi essa influência do próprio Celso Martins na obra e no trabalho dele, o que eu não percebi, não o escutei. Né? Então, tive vontade de falar, depois desistir, porque o debate foi para um outro caminho, e sem dúvida, quanto aos posicionamentos políticos, né, e dessas perguntas do que é que a gente pode fazer, eu acho que é fundamental, não só para transformar, né, assim, porque os políticos eles são escolhidos. Então, a questão é de quem escolhe. Né? A questão está essa coisa aí de quem está aderindo, e a que se está aderindo nesses procedimentos regressivos do Brasil, que a gente está vivendo hoje. É por isso que levantei a mão, mas não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Mas eu vejo muito o Rei da Vela, o Celso Martins. Nilton, você quer acrescentar alguma coisa, comentar essa intervenção da Dinara sobre o estilo do Zé Celso? Eu
estou realmente agora assim, achando que o meu celular vai apagar já já. Mas vamos lá. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, a montagem que o Zé Celso, que o Teatro Oficina fez, uma remontagem modernizada do Rei da Vela, aqui no palco da Cidade das Artes, né? Lá na Barra. E eu saí dali com uma coisa assim, de um amor intenso pelo Teatro Oficina, pela maneira como eles não se deixam paralisar, e estão sempre fazendo mudanças, estão sempre procurando novas maneiras de fazer com que o teatro que sobrevive ali na rua Jaceguai, lá no Bexiga, em São Paulo, continue a ser um dos pontos de iluminação mais fortes que existem em São Paulo e no Brasil. O Zé Celso, para mim, ele é comparável ao Shakespeare. Inclusive, no próprio filme, Oswald de Andrade é colocado também como dialogando com Shakespeare, quando ele fala to be or not to be, ou to be or not to be, é um diálogo entre o inglês Shakespeare e o nosso brasileiro Oswald de Andrade. Essa colocação que o filme traz e que a peça traz, ela faz com que todo o processo do Teatro Oficina seja impregnado por essa marca, né? To be or not to be. Queremos devorar o que o nosso processo antropofágico, né? Que devora o que vem de fora, e nós tentamos fazer uma degustação cultural e artística permanente. Então, o Teatro Oficina, o Zé Celso e todas as pessoas que trabalham lá dentro, elas precisam ganhar cada vez mais as condições de transformar aquele espaço no grande centro cultural da cidade de São Paulo. O projeto da Lina Bobardi, que vinga até hoje, que teve a colaboração do meu amigo Edson Elito, esse projeto, quem conhece o projeto, quem já viu de cima o projeto, fica realmente dizendo como é que São Paulo ainda não deu as condições para que isso acontecesse. Que obscurantismo é esse? Agora mesmo, a questão de uns 2 meses atrás, a Justiça deu ganho de causa ao Teatro Oficina, não deixando que o Silvio Santos erga torres ali naquele espaço junto ao teatro, né? Aquela praça que tem ali, ela já deveria estar em construção. Tudo que foi projetado para ali é de uma coisa assim saudável para a cidade, que os governantes não podem mais demorar a deixar que isso aconteça. É pena que eu não tenha aqui o projeto, mas eu acho que esse projeto daquele centro cultural ali no miolo de São Paulo, ele tem que ser conhecido por todos nós. Nós não conhecemos exatamente qual é a grande proposta do Teatro Oficina. Isso tem que ficar claro, tem que sair na Globo, na Bandeirantes, e provocar agora, durante essa ebulição que vai vir aí em prol da nova cultura, das novas artes, aquilo ali tem que ser um ponto-chave para que nós, em 2023, possamos ficar passeando por aquela maravilha que está projetada há muitos anos e não acontece por falta de luz, falta luz para esses nossos governantes. Então, eu espero que a luz baixe. Luz, câmara, ação.
Noilton, isso você aí, comparou há Noilton. pouco o José Celso Martins Corrêa ao William Shakespeare, e como você diz que está procurando uma tradução para o sentido da vida, uma frase que expresse o que é a vida, eu queria contribuir aqui lembrando palavras de Shakespeare que dizem que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de sonho e de fúria, significando nada. Muito bem. Eu acho que, por exemplo, o Zé Celso, voltando ao Zé Celso, se ele tivesse nascido em Londres, ou na Escócia, ou lá em Portugal, ou na China, ele hoje já estaria no hall dos homens, dos pensadores mais influentes desse nosso século. O Zé Celso, com toda a bagagem que ele construiu, que ele armazenou durante esses anos todos, ele merece ser considerado no Brasil e no exterior como um dos pontos elevados de conhecimento e de sabedoria que a humanidade conseguiu. Então, eu não vejo por que manter o Zé Celso enjaulado, o Teatro Oficina preso ainda. Nós temos que realmente libertá-los. E a libertação deles é a libertação de um povo. Acho que o Brasil, os brasileiros, os paulistanos, têm muito a agradecer a essa obra imensa cultivada pelo pessoal do Teatro Oficina. Bom, nós ainda temos 15 a 20 minutos de conexão. Alguém gostaria de usar a palavra para fazer uma intervenção sobre o Rei da Vela, a peça, o Rei da Vela, o filme? Está falando comigo? Eu estou falando com quem estiver interessado em fazer uma contribuição ainda no debate, porque nós ainda temos mais de 15 minutos de conexão. Mas já estamos nos aproximando dos momentos finais. O Rei da Vela continua mais forte, mais violento, mais presente do que nunca. Eu queria falar com você que disse que nós sofremos a influência do tropicalismo. Eu acho que o Rei da Vela lançou o tropicalismo no Brasil. Foi com o lançamento do tropicalismo, que veio depois do disco do Caetano, Tropicália, que nós começamos a dar um nome de tropicalismo. Mas isso surgiu exatamente através do Oswald de Andrade, do Oficina, do Zé Celso, de mim também. Eu acho que o Rei da Vela foi que lançou o tropicalismo no Brasil. E quando eu falo aquela fala do Abelardo, que a Rússia está porreando o mundo, poxa, mais perfeito do que isso agora, né? Quer dizer, realmente eu não acho que a Rússia está porreando, eu acho que não tem nenhum herói de um lado nem do outro. Eu acho que a OTAN não devia estar ali provocando, e a Rússia está respondendo, mas é violento, está matando gente, é terrível, mas de qualquer maneira a Rússia está provocando alguma coisa, está aporreando o mundo, como dizia Oswald de Andrade. Oswaldo é um profeta, tudo que ele diz é uma coisa que existe ainda, que se concretiza na nossa frente. Esse é Oswaldo de Andrade, é o nosso profeta. Ele sabe de tudo que aconteceu e que vai acontecer. O Rei da Vela tem uma importância grande na gênese do tropicalismo. Eu só quero lembrar que Tropicália era o nome de uma instalação do artista visual Hélio Oiticica, de 1967, que surgimos todos juntos, Rei da Vela, 67. Que surgiram todos naquele momento, né? Que aí vem o disco do Caetano, enfim, e aí tem todo um conjunto de manifestações que se apropriaram desse conceito do tropicalismo. A pintura do Vergara, ali no Neia Desaparecida, tem uma série de coisas que fazem parte do tropicalismo. Foi o lançamento do tropicalismo. Eu acho que aparecemos todos juntos.
Elia Chibal é tropicalista, Zé Celso é tropicalista, o Elliot Sica, tudo isso faz parte de um movimento que nós nos fertilizamos uns aos outros e surgiu essa coisa maravilhosa que foi esse movimento. Aconteceu com a música do Caetano, com o Rei da Vela, com tudo que aconteceu depois, influenciado pelo próprio tropicalismo, né? Eu queria pedir para o Renato que ele lembrasse um pouquinho daquela música, a canção para o Jujuba. Eu acho que essa canção ela é muito boa para dizer para os nossos soldados que eles estão completamente por fora do que está acontecendo. Mas antes dele começar a cantar essa coisa maravilhosa, eu vou deixar mais uma frase do Rei da Vela no ar. É a revolução social. O Abelardo, primeiro, quando ele está morrendo, ele visualiza que o que está vindo lá ao longe é a revolução social. A revolução social. Fala, Renato, o que o Jujuba quer? Eu não sei se vou me lembrar, mas vou tentar. Tá? Era assim, era um simples cachorro, um cachorro de rua, mas um cachorro idealista. Os soldados do quartel adotaram. Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão. Mas o Jujuba era amigo dos seus companheiros de rua. Na hora da boia, aparecia trazendo 2, 3, 4, em pouco tempo a cachorrada, magra, suja, miserável, enchia o pátio do quartel. Um dia o major deu estrio. A cachorrada vadia voltou para a rua, mas quando o Jujuba se viu solto, recusou-se a gozar o privilégio que queriam lhe dar. Parabarabambá. Foi com os outros. Parabarabambá. Foi com os outros. Aí o Abelardo II dizia, demagogia! E o Abelardo I continuava cantando, não! Ele provou que não! Nunca mais! Voltou para o quartel, morreu batido, esfomeado, como os outros, solidário com a sua classe, solidário com a sua fome. Os soldados ergueram um monumento ao Jujuba no pátio do quartel. Compreenderam? Que não trai, que não trai, que não trai. Eram seus irmãos. Os soldados Muito bem! Esse aí é o Renato Borg. Este é o Abelardo I para sempre. Esse é o Abelardo. Memória formidável, Renato. Parabéns pela performance. Salve, Jujuba. Salve, Jujuba. Um ponto alto para terminar a nossa conversa. Certamente. Newton, você quer fazer as suas considerações finais? Eu só quero dizer para vocês todos acompanharem as séries que eu estou fazendo, que eu descobri que eu não tenho mais condições de colocar tudo que eu penso, tudo que eu quero dentro de um longa-metragem. Então agora eu parti para fazer séries. A série A Utopia da Paz em breve estará, ela já está no Facebook, quem quiser ver no YouTube, ela já está presente. E a outra série que eu quero começar em breve, muito em breve, que é O Que Era a Vida, também eu quero que vocês todos acompanhem. Ela também eu vou começar a botar muitas informações sobre ela nesse processo de divulgação que nós estamos enfrentando agora. Vou deixar só uma que eu não estou conseguindo guardar. A minha divulgadora fala, você não pode falar sobre isso agora, mas eu vou falar.
nesse processo de conseguir recursos para o filme, nós temos, o filme é passado nos anos 70, mas depois o principal ator, ele reaparece em 2022, os principais atores, né? E tem um diálogo entre a jornalista, que se especializou em jornalismo investigativo, e o nosso cineasta, que já está idoso, com problemas na próstata, já decaído, já sem força para fazer o próximo filme, e ela chega para ele e fala: querido, você não pode ficar passando recibo de velho babão. Hoje nós temos remédios e mais remédios para curar impotência, próstata e tudo. E mostra para ele alguns desses remédios que eu espero coloquem uma boa grana nas nossas mãos para que a série aconteça. Em breve nós vamos soltar isso para que seja do conhecimento geral. Mas essa série é uma série muito séria, que eu acho que ela vai bater. É uma série que eu pretendo que seja internacional. Eu já saí daquela coisa brasileira. Não quero fazer uma série brasileira, apesar do contexto ser todo passado aqui no Brasil e na América do Sul. Mas eu acho que ela vai ter uma pegada muito boa para se transformar num produto audiovisual de interesse muito amplo. Então, vou deixar com vocês essa proposta, esse convite, para acompanharem de perto esse processo que nós estamos enveredando agora. E também esse processo do filme Edeur de Ouro, que nós vamos também botar na roda. Eu gostei muito desse encontro e vou voltar lá naquele comecinho que eu disse o seguinte: esses encontros são cada vez mais importantes. Eu queria muito abraçar o Renato, abraçar o Silvio Darim, abraçar a Dinara, abraçar o César. Nós precisamos reencontrar essas possibilidades de abraços, de conversas muito saudáveis, muito assim, fortalecedoras dos nossos percursos aqui na Terra. Então, volto a pedir, eu quero abraçar o Barretão, eu quero abraçar essa gente toda do cinema. Eu acho que a gente do cinema, o povo do cinema, é um povo maravilhoso que que precisa ser cada vez mais valorizado. Então, agradeço muito a participação nesse nosso encontro, e a frase que eu tenho para encerrar é: agradecer é preciso.